Oiê, tudo bom? Aqui é o Kê, eu tô de volta com mais um vídeo e hoje é o terceiro vídeo dessa série que eu tô fazendo com dicas para quem pretende reformar sem a ajuda de um profissional. E hoje a gente vai falar de obra. Antes de entrar no tema do vídeo de hoje, eu quero lembrar vocês de me seguirem nas redes sociais, se inscrever nesse canal se você não está inscrito, clicar nas notificações e se você conhece alguém que está pensando em reformar e você acha que esse vídeo pode ser útil para ele, compartilhe esse vídeo, manda ele para ele. Na verdade, manda a série toda para ele. Então vamos entrar no tema de hoje, que é a obra. Só para lembrar, esse é o terceiro vídeo, então no primeiro vídeo eu falei de planejamento, no segundo eu falei de orçamentos e agora eu estou falando de obra. Obra é a hora que pode dar mais problema, mas ela dá muito mais problema se vocês não seguiram os passos anteriores. Então se vocês não viram aqueles vídeos ainda, eu vou deixar eles nos cards, dá uma olhada neles primeiro, que os problemas de planejamento e de orçamento é o que potencializa mais problemas na hora da obra. Então a gente está nesse momento que você planejou e já sabe tudo o que você quer fazer, você já tirou os orçamentos e já contratou, já fechou com cada fornecedor quem que vai fazer o quê, e agora você vai começar a sua obra. Então, antes de começar a sua obra, esse não é bem o tema que eu quero abordar no vídeo de hoje, então eu vou passar ele de um jeito mais rápido, não vou entrar em muito detalhe, que é a parte mais burocrática de quando você faz uma obra, que é a responsabilidade técnica. Se você vai mexer em alguma coisa física do imóvel que você está, você vai precisar de alguém que se responsabilize tecnicamente por isso, que pode ser um engenheiro ou um arquiteto. Tem uma norma da ABNT que dita as regras para essas coisas, que eu sugiro que vocês deem uma olhada. Se você mora em prédio também, você precisa da autorização do seu síndico, então dá uma olhada nessa parte burocrática antes de você começar a quebrar qualquer coisa. Vale lembrar que essa série de vídeos não tem a intenção de incentivar as pessoas a não contratarem um profissional. Essas dicas de jeito nenhum vão substituir um designer de interiores, é só para ajudar aquelas pessoas que não vão ter condições de contratar alguém a terem menos prejuízo e talvez terem menos dores de cabeça. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, agora que vai começar a obra de verdade, é a ordem das coisas. É difícil fazer uma lista exata de tudo que você deveria seguir, porque cada obra vão ter itens diferentes, dependendo do que você escolher, as coisas vão se ramificar de um jeito diferente. Então, eu não conseguiria fazer uma lista que poderia servir para todas as situações. Então, eu vou dar uma lógica para você tentar seguir e daí você vai adequar aquele caso que serve para você. A lógica é a seguinte: você vai começar de fora para dentro, de cima para baixo e do menos delicado para o mais delicado. Então o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, de fora para dentro, você tem a parede e você tem um sofá. O que você vai fazer primeiro? O que está mais para fora? Pintar a parede ou comprar o sofá? Nesse caso, pintar a parede. Então de fora para dentro. E de cima para baixo, você vai fazer o piso ou o gesso? O gesso primeiro e o piso depois. Então, e do menos delicado para o mais delicado. Por exemplo, um lustre de cristal. Você não vai querer colocar ele enquanto ainda tem pó, tem um monte de coisa acontecendo no meio da obra. Então, esse é o critério. Primeiro de fora para dentro, depois de cima para baixo, depois do menos delicado para o mais delicado. Eu acredito que se você seguir essas orientações, você vai estar no caminho certo. Mas eu vou dizer para vocês que nem sempre essas regrinhas a gente consegue seguir e tem 1000 variáveis para levar em consideração que às vezes a gente tem que dar uma flexibilizada nessas regrinhas. Por exemplo, se você vai fazer o gesso e o piso, teoricamente você vai fazer o gesso primeiro, porque você vai ter que colocar a escada, pode cair uma ferramenta, e se o piso já estivesse pronto, ia danificar. Mas, se você contrata o gesseiro e ele está ocupado em outro serviço, e ele só pode entrar na sua obra daqui a 2 semanas, e você sabe que em 2 semanas você conseguiria deixar o piso pronto, é o caso de se pensar se não compensaria fazer o piso primeiro, forrar e proteger todo o chão e colocar o gesso depois. Depende se para você essas 2 semanas a mais de obra vão ser importantes ou não. Outra coisa que ajuda muito é você conversar com seus fornecedores para estabelecer essa ordem das coisas. Então, por exemplo, o seu empreiteiro. Você já tem aquele planejamento, você sabe tudo o que você vai precisar fazer. Daí você chega para ele e fala, ó, você vai fazer isso, isso e isso, mas eu também tenho todas essas outras coisas aqui que vão ser feitas no apartamento. O que você precisa que esteja pronto para você poder entrar e o que é melhor que seja feito depois de você. E daí ele vai falar a opinião dele, daí você chega para todos os outros fornecedores, o que ele falou que deveria vir antes dele e conversa também. Ó, eu pensei em colocar você antes e colocar o empreiteiro para fazer tal coisa depois. Você acha que essa ordem está certa? Tem algum problema? Às vezes o fornecedor vai falar, não,
normalmente seria bom fazer desse jeito, mas no meu caso eu tenho um tempo de preparação de não sei o que, ou o meu produto é delicado por causa disso ou daquilo e é melhor deixar para depois, ou eu começo antes, faz essa parte da obra e depois eu volto para finalizar. Então conversa com todos os seus fornecedores para ter certeza de que você está fazendo uma ordem mais otimizada. Uma vez que começou a obra, a minha sugestão é que você visite ela todos os dias. Isso porque quem está trabalhando lá sabe que está lidando direto com o proprietário, que é uma pessoa que conhece menos do assunto, talvez seja menos exigente. Então, pelo menos a sua presença lá todos os dias, mesmo que você não conheça em detalhes tudo que está sendo feito, já serve de pressão para as pessoas se sentirem motivadas a fazer mais rápido e serem mais cuidadosas. Porque mesmo que você não entenda do assunto, indo lá todos os dias, você tem bom senso, você vai ver que, poxa, a coisa caminhou, a coisa não caminhou, e as pessoas vão saber que você tem uma expectativa de no dia seguinte ir lá e ver que as coisas estão diferentes do dia anterior. E uma dica simples, trabalhosa, mas que pode te evitar uma dor de cabeça, é você conferir todos os materiais que chegaram na sua obra. Então você está esperando chegar ao piso, que seriam tantas caixas, ver se o número de caixas certas chegou, dá uma olhada nas caixas para ver se não veio nada quebrado. E se você recebeu e vai usar só uma semana depois, e daí você reclama para eles 10 dias depois, daí eles vão falar, não, mas o material ficou na sua obra, pode ser que alguém tenha deixado cair alguma coisa em cima, e daí vai te atrapalhar bastante esse processo. Então, chegou o material, confere. Outra coisa que faz muita diferença é a limpeza da obra, então exija que a obra esteja sempre limpa. Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando lá, porque elas estão mexendo com um monte de coisa que faz pó, um monte de coisa que faz sujeira, elas vão evitando limpar o tempo todo porque é um trabalho bastante desgastante, quebrar, limpar, fazer sujeira e limpar, mas que realmente evita muita dor de cabeça para você se estiver tudo limpo. A obra está sempre organizada, pelo menos no final do dia você tem que chegar lá, está tudo colocado no seu lugar certo, não ter sujeira no chão. Isso faz muita diferença porque no meio da obra, se a obra está bagunçada, você pode perder um monte de coisa. Tipo, aquela torneira que entregaram na semana passada, onde está? Não sei, estava no meio do entulho, estava no meio daqueles sacos e as coisas vão se perdendo. E sujeira danifica muito as coisas. Então, se vai acumulando sujeira na obra, essa sujeira vai ficando no ar e pode pegar nas ferragens de um móvel que já está instalado, uns pedacinhos de areia ou de uma coisinha quebrada que ficou no chão, pode arrastar e riscar. Então, limpeza na obra e organização faz muita diferença. Exija isso de todo mundo que está trabalhando lá dentro. E a última dica de hoje é uma coisa bem importante e as coisas se arrastam muito por causa disso. É pedir para todas as vezes as pessoas te avisarem o que elas vão precisar com pelo menos um dia de antecedência. Então, se o pedreiro falar, eu vou precisar de um saco de areia. Para quando que você precisa? Para agora, senão não consigo trabalhar. Daí você sai correndo desesperado, ou às vezes você não pode sair correndo e a obra fica parada. É normal as pessoas não se organizarem bem e só perceberem que vão precisar de alguma coisa na hora que elas já estão precisando. Então, acostuma as pessoas que estão trabalhando com você a te avisarem com pelo menos um dia antes, para você também conseguir se organizar e ir comprar as coisas e ninguém ficar parado na obra esperando o material. Então essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem o gostei nesse vídeo e de novo, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal e compartilhem com as pessoas que vocês acham que esse vídeo pode ser útil. E uma coisa, esse é o terceiro vídeo dessa série, semana que vem, na sexta-feira, vai ser o quarto, que vai ser o último, e eu vou falar de algumas escolhas que a gente tem que fazer durante todo esse processo de reforma, de projeto. Então, até agora foi uma sequência meio cronológica, né, de planejamento, orçamento, obra, e agora vai ser uma coisa que pega um pouco e amarra todas as coisas juntas. Então, se vocês estão seguindo passo a passo e a obra já está acontecendo, vocês falam, mas essa coisa você devia ter falado primeiro. Então, eu já estou avisando agora que o quarto vídeo ele não segue essa sequência cronológica. Eu podia ter colocado ele ou como primeiro vídeo ou como último vídeo. Eu resolvi colocar ele como último e ele vai amarrar um pouco e falar um pouco de escolhas, um pouco de material e essas coisas que são importantes. Então é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido um vídeo útil. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!